Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Turma, hoje nós vamos resolver um exercício sobre equação normal da circunferência e ele é o último exercício do módulo em que estamos, tá bom? Vamos ver então? Uma circunferência que passa pelos pontos A, 0, 0, B, 2 e 4. O que a gente já pode fazer é um enunciado gráfico, tipo, faz um esboço lá, temos a circunferência. Temos que ela passa lá no ponto 0, 0. Não fala 0, 0 aqui, gente, independente de onde você vai colocar, como a gente pode trabalhar com as fórmulas em geometria analítica, você não precisa fazer em escala, tá bom? E no ponto B, 2 e 4. Então, isso significa que esses dois pontos pertencem à circunferência, porque fala que a circunferência passa por eles, certinho? Tem uma outra informação, diz assim que o centro da circunferência pertence a essa reta, ou seja, o centro, que a gente costuma denominar por A e B, né, pertence à reta R, e a reta R tem essa equação aqui. Eita, volta aqui. Aí. Então, como que a gente poderia representar esse centro da circunferência, já que ele obedece a essa lei, tá? Como que a gente poderia representar? Eu não vou conseguir saber diretamente qual o valor de A e qual o valor de B. Eu sei que o centro da circunferência, o A não corresponde à abscissa, ou seja, ao valor de X? Vamos colocar X aqui. Ou A, né? Melhor usar o A, né, gente? Já que é A, eita, muito mais fácil, vamos usar A. E a ordenada, aqui é representada por B. Só que, meus amores, a ordenada não é o valor de Y. Se você for escrever com o B e com o A, nós vamos ter a seguinte fórmula, ó, que B é igual a menos 2. Ora, então ao invés de B, não vamos por B, não vamos. Nós vamos colocar tudo em função de A, para a gente poder trabalhar somente com uma letra. Logo, o centro da nossa circunferência tem esse formato. Vai ser um valor A e um valor A menos 2. Por quê? Porque ele pertence a essa reta. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Como? A gente tem que o centro da circunferência, ele está escrito no formato A e A menos 2, e nós sabemos também que a distância de C até A é igual à distância de C até B, que é o raio. Nós podemos igualar a distância CA à distância CB. Como que a gente vai igualar? Através da fórmula da distância, que é raizona, lembra disso? Raizona de delta x ao quadrado, então a menos 0 ao quadrado vai dar a ao quadrado, mais a menos 2 menos 0 ao quadrado, a menos 2 ao quadrado, igual, agora vamos à distância de C a B. Delta, raizona primeiro, né? Vamos lá, raizona de delta x ao quadrado, então a menos 2 ao quadrado, mais delta y ao quadrado, a menos 2 menos 4, ou seja, a menos 6 ao quadrado. Como os dois membros estão em raiz, podemos elevar os dois membros ao quadrado para extrair essa raiz da equação. Desta forma, resolvendo essa equação, a gente vai conseguir o valor de A, porque está tudo em função de A, tá bom? Por que a gente está fazendo tudo isso, na verdade? Porque para a gente fazer a equação da circunferência, que é o que pede o exercício, você tem que partir da equação reduzida, que é mais fácil, né? Que é aquela assim, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Nós não temos nem o valor do raio e nem o valor do centro, AB. Descobrindo o valor de A aqui, a gente já vai ter tanto o valor de A quanto o valor de B, porque tá aqui, ó. Admite a essa função.
certinho? Então, eliminando os radicais, vamos ter a ao quadrado mais, abre o TQP, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual. Abre esse outro TQP, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, abre esse TQP, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Percebe-se, é porque eu já abri na verdade, tá, galera? Mas se você percebesse que como esse cara aqui tá igualzinho a esse cara logo de início, depois que você cancelar a raiz, você já podia ter cortado, né? Porque tudo igualzinho aqui, ó. Como tá tudo igualzinho nesses dois membros, subtraindo do outro lado, nós vamos ter uma eliminação de todos esses termos. E aí vai sobrar o que pra gente? Tem um A desse lado, amores. Desse lado também sobrou esse outro A. Outro que a gente pode cortar. Ó. A nossa equação ficou assim, ó. Olha como ela ficou simples. Desse lado sobrou 0 e desse lado sobrou menos 12A mais 36. Isolando A, nós vamos ter, ou invertendo as posições aqui, a gente vai ter 12A, mantém, na verdade, o 36 desse lado, né? Então, teremos que A igual a 36 dividido por 12. Portanto, o valor de A é 3. Tá, Sandra, o que você descobriu aqui? A gente descobriu que o centro dessa circunferência, que é uma das coisas que a gente precisa para fazer a equação dela, se o A vale 3, aqui é 3, e o B? O B a gente sabe que vale A menos 2, por causa da função a qual esse ponto pertence. Esse ponto pertence a essa reta. Então, se eu colocar 3 no lugar de A, vai ficar 3 menos 2. Então, o valor de B é 1. 3 menos 2 é 1. Oba, descobrimos o centro da circunferência. E agora, turma, como que a gente vai descobrir o raio dela para fazer? Como a distância de C até B é raio e a distância de C até A também é raio, eu vou calcular a distância de C até A. Deixa eu aqui fazer o passo a passo. Primeiro nós fizemos isso, depois identificamos como que fica o centro, depois igualamos as distâncias. Em quarto lugar, o que nós vamos fazer agora? Porque eu já descobri o centro, né? Já temos o centro aqui. Para fazer a equação da circunferência, a gente vai precisar do raio. Para fazer o raio, eu vou calcular a distância de C até A. Como que vai ficar a distância de C até A? Raizona do quê? Delta x ao quadrado. Gente, não é à toa que eu escolhi o A por causa do 0, 0, fica muito mais fácil. Como eu já sei que o centro é 3 e 1, vai ficar 3 menos 0 ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então, teremos o seguinte, que a distância de C até A vai ser raiz de 9 mais 1. Então, teremos que a distância vai ser raiz de 10. Quem é essa distância? É o raio. O raio vai ser igual a raiz de 10. Não dá para você simplificar mais essa raiz, né? Então, nós já temos duas coisas que a gente precisa, que é o centro, tá aqui, e o raio, tá aqui. Agora, o que faremos? Faremos a equação reduzida e daí transformaremos na equação geral. A equação reduzida é x menos a ao quadrado, lembra que no x você não mexe, x menos a do centro ao quadrado, mais y menos b do centro, que é 1 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado. Sabemos que qualquer raiz quadrada ao quadrado resulta no radicando, que é o número que está dentro da raiz. Então, nós vamos só extrair a raiz daqui. Prontinho. Agora, iremos abrir esses TQPs aqui. Turma, como é uma questão de múltipla escolha, você já pode ir dando uma olhadinha nas alternativas e ver qual que você já pode... que na nossa imaginação a gente poderia estar excluindo, né? Aparentemente, a gente excluiria essas duas aqui, ó. Certo? Porém, pode ser que gere um termo independente que na subtração suma o 10. Então, tem que abrir o TQP aqui
para ver se vai dar certinho ali uma delas. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Depois, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Igual a 10. Ah, gente, olha só, o que eu não esperava aconteceu mesmo, ó. 9 mais 1 deu 10. Como nós temos 10 desse lado e 10 do outro lado, nós vamos poder cancelar o 10. Olha só. Então, vamos colocar na ordem certinha que a gente costuma colocar a equação geral, né? Os quadrados a gente põe na frente, depois puxa o que carrega x, puxa o que carrega y. Aqui não vai ter termo independente, igual a zero. Portanto, a nossa equação normal é essa aqui. E isso corresponde à alternativa, vamos ver lá, menos 6x menos 2y, a alternativa C. Ok? Galera, resumindo, o que a gente fez? A gente viu o que a gente precisava, né, para fazer a equação da circunferência, que era o raio e o centro. Escrevemos o centro de uma maneira a qual a gente possa trabalhar com uma letra só, né? Que no caso utilizamos a equação da reta que o ponto C pertence, que o ponto central pertence. E esse ponto central ficou escrito da seguinte maneira. Ele ficando escrito dessa seguinte maneira, a gente igualou de C até A é igual de C até B, que tá aqui, ó, na etapa 3. Assim sendo, a gente conseguiu descobrir o valor de A. Descobrindo o valor de A, a gente descobre o valor de B. Descobrimos o centro. Após descobrir o centro, a gente calculou o raio, fazendo a distância de C até A. Descobrindo o raio, colocamos na equação reduzida da circunferência. Aí, na equação reduzida, transformamos na equação normal. Espero que vocês tenham entendido, meus queridos. Qualquer coisa, tô aqui. Beijos!